Reverendíssimo Diácono Sandoval, caros irmãos e irmãs que rezam de casa pelas redes sociais aqui da nossa paróquia, povo de Deus que se reúne para participar desta Eucaristia. Celebramos sexta-feira da 8ª semana do tempo comum. E a palavra de Deus hoje vem ao nosso encontro para nos desinstalar, nos fazer pensar muito sobre o nosso jeito de viver a nossa fé. No livro do Eclesiástico, na primeira leitura, nós ouvimos: vamos fazer o elogio dos homens famosos, nossos antepassados através das gerações. Quem eram esses homens famosos? Em que se sustentava a fama destes homens? O Eclesiástico vai descrever isso. Outros não deixaram lembrança alguma, desaparecendo como se não tivesse existido. Viveram como se não tivessem vivido, e seus filhos também depois deles. Mas estes, ao contrário, são homens de misericórdia. Seus gestos de bondade não serão esquecidos. Ou seja, o elogio dos homens famosos lá no antepassado perpassava justamente pela sua misericórdia e pela sua bondade. Ou seja, de quem que nós lembramos dos nossos antepassados? Nós lembramos daqueles que foram bondosos, daqueles que foram misericordiosos, daqueles que passaram por esse mundo e deixou o seu sinal, a sua marca, mas uma marca que vem de uma experiência com Deus, porque são aqueles homens que temem a Deus, que vivem nesse mundo praticando a misericórdia e a bondade. Caríssimos irmãos e irmãs, trazendo para a nossa vida hoje, será que lá na frente, lá no futuro, quando as pessoas lembrarem de nós, quando nós formos os antepassados daqueles que virão, como seremos lembrados? Será que seremos lembrados? Porque pelo que a palavra de Deus nos mostra, nós seremos lembrados pela misericórdia e pela bondade que nós praticamos. Como nós estamos vivendo a nossa fé aqui? Como nós estamos sendo homens e mulheres? Como nós estamos vivendo a nossa fé? Como nós estamos construindo a nossa vida? Será que nós estamos passando pela vida das pessoas e deixando esse sinal de bondade, sinal de misericórdia? As pessoas, quando nos veem, será que elas conseguem ver em nós esses sinais? A palavra de Deus nos faz pensar muito como nós estamos vivendo, porque de fato nós estamos passando. O dia de hoje não volta mais. O que nós fizemos de bom ou o que nós fizemos de mal já foi. Agora nós podemos amanhã fazer diferente. Se a gente não conseguiu ser misericordioso, bondoso, que nós possamos então firmar um propósito para amanhã, a partir dessa palavra. Eu preciso melhorar em quê? Eu preciso melhorar com quem? É preciso também ter essa clareza, né? Às vezes nós somos bondosos com aqueles que são mais próximos de nós, mas tem uns ou outros que a gente não consegue ter uma gota de misericórdia. Se a gente pudesse pisar e esmagar, a gente faria.
Mas a palavra de Deus nos diz que nós precisamos fazer diferente. Aqui ele nos lembra o evangelho que Jesus dizia isso, né? Quando ele conta aquela história de fazer a caridade, de dar um banquete para os amigos, dar um banquete para aqueles que são próximos. E quais são os frutos disso? Eles estão sempre com vocês. O fruto que nós colhemos, de fato, é quando nós conseguimos transpor essas barreiras que nos impedem de amar aqueles que estão nesse mundo e que às vezes se colocam como nossos perseguidores, opositores, ou aqueles que fazem alguma coisa que nos desagradam. E a beleza do cristão está justamente aí, quando ele é maior, superior a essas coisas e consegue ver que além daquelas ações existe uma pessoa que precisa ser amada, que precisa ser tratada com misericórdia. E aí a gente vê esse exemplo em Jesus Cristo. Jesus fez isso o tempo todo. Era maltratado, incompreendido, perseguido, apedrejado, foi preso, chicoteado. Mas Jesus sempre dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. Mesmo sentindo na pele as dores das chicotadas, Jesus não permitiu que o seu coração fosse visitado pelo ódio, pela raiva, mas pela ira sim. E isso a gente vai chegar lá no evangelho de hoje. Jesus se ira no evangelho de hoje. Acho bonito isso. Um aspecto bem humano nós encontramos no evangelho de hoje. Quando Jesus chega no templo e vê o desmando que está acontecendo ali. E ele toma uma atitude séria, que muitos dali ficam escandalizados. Mas vamos falar um pouquinho desse evangelho daqui a pouco. Ainda voltando no livro do Eclesiásticos, caríssimos irmãos e irmãs, a palavra continua a dizer assim: mas estes, ao contrário, são homens de misericórdia, seus gestos de bondade não serão esquecidos, eles permanecem com seus descendentes. Seus próprios netos são a sua melhor herança. A descendência deles mantém-se fiel às alianças, e graças a eles também aos seus filhos. Ou seja, eles não só são homens misericordiosos e bondosos, mas eles formam a sua linhagem dentro dessa mesma experiência. Primeiro, fidelidade à aliança. Eles permanecem fiéis à aliança com Deus, e os seus filhos e os seus netos permanecem também fiéis a essa aliança. E quando nós somos fiéis à aliança com Deus, nós então conseguimos viver a bondade e a misericórdia aqui na terra. Ou seja, aqui nos mostra, caríssimos irmãos e irmãs, que a fé e a fidelidade às alianças transmitida de pai para filhos. Os pais ensinaram os seus filhos a serem fiéis a Deus, a permanecerem fiéis à aliança com Deus. Os filhos destes ensinaram os netos daqueles a continuar essa fidelidade. E como nós estamos transmitindo esse conhecimento? Como nós estamos ensinando os nossos? Será que a gente consegue transmitir essa fé para os nossos filhos, para os nossos netos? E a gente escuta sempre: é tão difícil evangelizar a nossa família, é tão difícil evangelizar os nossos filhos, tão mais difícil está sendo evangelizar os nossos netos. Mas, caríssimos irmãos e irmãs, não é pela imposição que nós iremos evangelizar os nossos, mas é pelo testemunho, é pela fé, e como nós expressamos a nossa fé, que aqueles que convivem conosco começam então a enxergar, a perceber que, olha, meu pai é um homem de fé.
lá no fundo, por mais que sejam rebeldezinhos, vai olhar sempre para o exemplo dos pais que estão perseverantes na obediência à aliança com Deus. Claro que nós gostaríamos muito que todos os nossos filhos viessem para a igreja, estivessem fazendo o mesmo caminho conosco, mas nós precisamos entender que cada pessoa tem um ritmo, cada pessoa tem um compasso de vida, e isso também se dá na espiritualidade, na vida e a intimidade com Deus, perpassa por aí também. O que nós não podemos deixar de fazer é esquecer de ensinar o caminho que conduz a Deus. Ensinar com palavras, mas principalmente com o testemunho. Sendo homens e mulheres de fé, que professam e que vivem a fé. Os nossos antepassados são lembrados assim. Eles não só eram homens que mantinham essa aliança, mas viviam essa aliança com Deus. Então os filhos, os netos viam esse testemunho. Viam como eles eram fervorosos na fé, como eles eram obedientes a Deus e buscavam no seu temor de Deus não contrariar os projetos de Deus em sua vida. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, nós ouvimos no Salmo: o Senhor ama seu povo de verdade. O salmista quer dizer justamente isso, que o amor de Deus para conosco, ele é verdadeiro. Então, se Deus nos ama com tal verdade, nós precisamos então responder a esse amor, sendo fiéis à sua aliança. Sendo fiéis à sua aliança. Por isso, que quando Jesus chegou em Jerusalém e encontrou o templo tomado por vendilhões, Jesus se ira. Jesus toma uma atitude bem humana e expulsa aqueles que estão ali profanando o templo. A história do templo é muito bonita. O povo de Israel era um povo nômade. Existiam as tendas e uma tenda era reservada para guardar a Arca da Aliança. E a tenda ficava no centro do acampamento e só os sacerdotes, ou a tribo de Levi, podia entrar naquela tenda, cuidar daquela tenda. E quando o povo de Israel pediu a Deus para constituir um rei sobre eles, e assim Deus concede, e por isso Saul é o primeiro rei de Israel. Depois vem Davi, e Davi já estava não mais nômade, mas morava num palácio, e ainda a Arca da Aliança permanecia numa tenda. E um certo dia, Davi falava: como pode? Eu estou morando num palácio tão bonito, e o meu Senhor numa tenda. Eu vou construir um templo para o Senhor. E o Senhor diz: tu vais construir um templo para mim? Não, não vais construir um templo para mim, mas a sua geração irá construir. Ou seja, não é o homem que toma a iniciativa: eu vou fazer isso para Deus e vou fazer. Não, é Deus que no momento dele, ele acolhe as coisas. Então, Davi terminou o seu reinado, mas não construiu o templo. Quando Salomão assume o reinado de Israel, ele sim é quem constrói o templo de Jerusalém, e esse templo se torna um símbolo, um sinal da presença de Deus no meio do povo. Não sei se vocês, com certeza vocês lembram dos muros das lamentações. Ainda hoje, os judeus chegam lá e ficam horas e horas ali, colocam um pedaço, um trechozinho da Torá, numa caixinha amarrada na testa, que é a palavra de Deus, que a palavra de Deus possa entrar na minha mente, no meu coração. E eles ficam diante daquelas pedras ali, daquele muro, e ficam ali fazendo as suas orações, horas e horas. Sinal sagrado. O templo é sagrado. Aquelas pedras são sagradas. Eles colocam preces,
seus pedidos, suas orações ali. Então, caríssimos irmãos e irmãs, o templo sempre teve esse simbolismo tão importante na vida do povo. E quando Jesus chega em Jerusalém, Jesus se depara com o templo, que é a casa do Senhor, sendo profanada. Está sendo desvirtuado aquilo que é o verdadeiro significado do templo. Ao invés de ser o lugar, a casa de oração, estava se tornando um lugar de comércio. Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Não está escrito? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. E assim Jesus expulsa aqueles que estavam ali vendendo, fazendo câmbio, e aquela atitude de Jesus provoca em muitos, principalmente nos sacerdotes que ganhavam daquela situação, uma ira, um desejo de querer matar Jesus. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei, ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Ou seja, Jesus, com a sua pureza de coração, Jesus, com seu conceito claro do que significa o templo, provoca nos sacerdotes que estavam ali explorando o povo, justamente esse desejo de vingança. Caríssimos irmãos e irmãs, isso gera uma perseguição muito grande a Jesus. No entanto, Jesus não se cala diante dessas realidades e mostra para o povo que o acompanhava que o templo é lugar de fato, casa de oração, lugar de fazer o encontro com Deus. Todas as pedras que ali estavam para eles eram sagradas. Assim como para nós hoje, a igreja matriz do Senhor Deus Menino é casa de oração, é lugar santo. Por isso, quando nós entramos na igreja, a primeira coisa que a gente faz é traçar o sinal da cruz, é vir aqui fazer a nossa oração diante de Jesus no Santíssimo Sacramento. Ou quando nós não entramos na igreja, passamos em frente à porta da igreja, precisamos sempre lembrar que aqui é um lugar sagrado. O lugar mais sagrado que existe em Ibicaraí é a nossa igreja, esse templo. Por isso a gente faz o sinal da cruz, lembrando que Deus mora aqui e espera pela nossa visita. Então, caríssimos irmãos e irmãs, esse é o nosso sinal. Sinal de que Deus não nos abandona, sinal de que Deus está presente em nosso meio, sinal de que Deus nos espera para ouvir as nossas orações, para ouvir os nossos clamores, para ouvir as nossas preces, para atender a todos nós em nossas necessidades. Por isso que Jesus diz: tendes fé em Deus, e eu vos digo, em verdade, se alguém disser a essa montanha, levanta-te e atira no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Ou seja, a nossa oração deve ser uma oração pura. E quando nós nos colocamos diante de Deus, sem dúvida, crendo verdadeiramente no poder da oração. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Quando nós viemos à igreja, ou quando nós vamos rezar, fazer a nossa oração, primeiro precisamos fazer um exame de consciência. A nossa oração agrada ao Pai quando nós nos colocamos diante dele com humildade, reconhecendo os nossos pecados, pedindo a ele primeiro o perdão dos nossos pecados, para depois fazer as nossas preces e apresentar a ele as nossas necessidades. Chegar na presença de Deus com um coração cheio de ódio, sem perdoar o irmão, sem fazer a sua, sem fazer o seu
momento de contrição, sem fazer a sua reconciliação com seu irmão, a sua oração, a nossa oração será uma oração vã. Não vai chegar ao coração do Pai. Vai ser uma oração infértil, não vai ter fertilidade, porque está faltando algo muito importante, como Jesus nos mostra hoje. Primeiro, que o nosso coração esteja limpo, puro, sem nenhuma mancha do pecado, sem nenhum ódio, sem nenhum sentimento contra o irmão. E assim nós devemos rezar. Então, amados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje tem muita coisa para que seja refletida, mas que possamos ficar com esses 3 ensinamentos principais. Primeiro ensinamento que nós aprendemos lá no livro do Eclesiásticos, que nós precisamos viver nesse mundo, renovando a cada dia nossa aliança para com Deus, e nesta renovação da aliança que nós possamos viver a bondade e a misericórdia, sendo bondoso e misericordioso, bondosos e misericordiosos em todos os momentos da nossa vida. E o outro ensinamento, que o templo, este é o lugar sagrado, onde nós devemos fazer uma verdadeira experiência do amor de Deus. E quando nós viermos rezar, que nós possamos então pedir perdão a Deus dos nossos pecados, nos reconciliar primeiro com os nossos irmãos, para depois então apresentar a Ele as nossas preces, os nossos pedidos de filhos e filhas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos